Informática Básica Parte 5. 5. Internet. 5,1 Como tudo começou. Vamos fazer uma pausa no nosso assunto de aplicativos para voltar a falar um pouco sobre como as coisas funcionam. O tema desta vez é a internet. Por meio dessa aula, pretendemos lhe contextualizar acerca do surgimento da internet, apresentar os principais conceitos envolvidos em seu funcionamento e exemplificar o que se pode fazer com a internet. Quando falamos de internet, estamos nos referindo a uma grande rede de dispositivos computadorizados de alcance mundial. Podemos entendê-la como uma grande infraestrutura em rede. Antes da internet se tornar o que conhecemos hoje, houve um grande percurso na evolução dos computadores e das tecnologias de telecomunicações. Assim como muitas das descobertas da humanidade, a internet também teve forte motivação militar. Durante o período pós-guerra, anos 60 do século XX, especialmente na Guerra Fria, e ou às vezes Rússia, havia um grande temor em relação a possíveis ataques nucleares. Pesquisas buscavam desenvolver uma cadeia de comunicações onde não existisse um ponto central que, ao ser destruído, colocaria em colapso todo o sistema de comunicações. Comer 2007. Em meados de 1962, os Estados Unidos criaram a Cadeia de Comunicação Distribuída, CCD, que era composta por vários computadores interligados por várias linhas telefônicas diferentes. A partir de tal estrutura, objetivava-se dividir o volume de dados a ser trafegado entre os computadores em pequenos pacotes, despachando-os por meio das diferentes linhas telefônicas até um computador de destino. Observe que neste modelo, na eventual falha de um dos pacotes por meio de um dos caminhos, o sistema poderia utilizar um caminho equivalente, ou seja, não há um ponto único de falha. Uma eventual interrupção em alguma linha de transmissão não interrompe completamente o sistema. Comer 2007. A primeira rede de computadores por comutação de pacotes e que é considerada hoje uma ancestral direta da internet recebeu o nome de ARPANET. Foi desenvolvida pela Agência de Projetos e Pesquisas Avançadas, Advanced Research Projects Agency, ARPA, do Departamento de Defesa do ZEUA. Em 1966 a ARPANET estava instalada em 17 locais diferentes nos quais computadores conectados às linhas telefônicas conseguiam trocar informações. Em um primeiro momento, sua utilização foi exclusivamente militar. Kurose, ROS 2010. Nos anos seguintes, algumas agências do governo e universidades subordinadas ao Departamento de Defesa do ZEUA começaram a fazer uso restrito da ARPANET com FNS de pesquisa. Naquele período, algumas universidades e empresas de grande porte, inspiradas nas ideias da ARPANET, começaram a criar suas próprias soluções para interligar suas redes de computadores. A internet, como a conhecemos hoje, é fruto de constantes otimizações e de novas tecnologias que se incorporaram às ideias iniciais da ARPANET. Merece destaque, nesse cenário, o desenvolvimento do protocolo de Rede Transmission Control Protocol, Internet Protocol TCP, que fecha adotado pela ARPANET em 1982 e que posteriormente foi liberado para utilização civil e, até hoje, tem se mostrado uma das melhores alternativas para a comunicação entre computadores. Com a adoção de um protocolo único e padronizado, tornou-se viável conectar computadores de diferentes fabricantes em redes com diferentes meios de distribuição, potencializando ainda mais a utilização da internet.
Não há um dono ou entidade responsável pela internet. Podemos defini-la como uma rede de computadores de acesso público e ilimitado que utiliza a infraestrutura de telecomunicações. Embora não exista um dono, existem consórcios internacionais, como o World Wide Web Consortium W3C, com a tarefa de agregar empresas filiadas na tentativa de, em conjunto, desenvolver padrões para a internet. 5,2 Princípios de funcionamento. O acesso à internet se dá normalmente por meio de um Internet Service Provider, ISP, ou provedor de serviço de internet e utiliza-se de pelo menos três componentes: CPE, rede de acesso e POP. Customer Premises Equipment, CPE, é o equipamento que conecta o dispositivo à rede de acesso, exemplo, modem. Rede de acesso é o tipo de infraestrutura que liga o dispositivo ao provedor de internet, exemplos cabos de cobre, fibra ótica, Wi-Fi. Point of Presence POP é o ponto de presença do provedor onde estão os equipamentos que atribuem ao dispositivo um endereço IP, dando-lhe acesso à internet. Como pode ser observado, para que um computador possa se conectar à internet e se comunicar com outros computadores, faz-se necessário que este receba um número de identificação. Esse número é conhecido como endereço Internet Protocol que abre IP que fecha. Para entender a importância de um endereço IP, podemos fazer uma analogia com o sistema de telefonia. Para que duas pessoas conversem entre si, ambas precisam de um número telefônico, origem e destino. O mesmo se aplica aos computadores conectados à internet. Cada um, no momento em que se conecta a um provedor de acesso, recebe um número IP que fecha, a partir do qual pode realizar chamada conexões com outros computadores que também estejam conectados à internet. Cabe ressaltar que qualquer dispositivo conectado à internet, independente de ser um computador, um celular, smartphone, uma impressora ou mesmo uma geladeira, deverá possuir um endereço IP. Normalmente, os provedores de serviços de internet adquirem, locam, de agências reguladoras, faixas de endereços IP que são atribuídas a seus usuários quando conectados à internet. Um usuário doméstico de internet, cada vez que se conecta, pode receber um endereço IP diferente. No entanto, usuários corporativos como empresas podem adquirir endereços IP fixos permanecendo os mesmos a cada conexão. Um endereço de internet, IP na versão 4, é um número escrito em 4 partes, octetos, cada uma variando de 0 a 255, por exemplo, 200.132.39.115. É importante ressaltar que um endereço IP não identifica, necessariamente, um equipamento individual, mas sim uma conexão. Podemos encontrar equipamentos gateways conectados a várias redes que possuem mais de um endereço IP, um para cada conexão. Então, para que um recurso seja acessado na internet, precisamos conhecer um número IP que nos leve até ele. Para facilitar a memorização dos endereços, foi implementado um sistema de nomes de domínio, Domain Name System (DNS), através do qual é possível traduzir um endereço como BR em um endereço que nos remeta até a rede desejada, nesse caso, a do Ministério da Educação, MEC. O DNS é um sistema hierárquico que passou a ser utilizado em 1984, fundamentado em uma base de dados distribuída hierarquicamente na qual os equipamentos realizam consultas para descobrir o endereço IP dos computadores que precisam se conectar. Comer 2007. O endereço de um recurso na internet é normalmente dividido por seções separadas por
Ponto. As seções mais à direita, comumente, identificam um nome de um domínio dentro do sistema de DNS. A figura 5,3 ilustra a divisão do endereço. O termo BR remete à pesquisa para a base de nomes de domínio hospedados no Brasil. O termo governador indica que endereço é categorizado como governamental. O termo MAC remete à conexão para a rede do Ministério da Educação, no qual existe um computador de nome www que responderá pela requisição. A partir de pesquisas nas bases DNS, o endereço será convertido em um endereço IP. Agora que entendemos como o endereço de um recurso na internet é convertido em um endereço IP, podemos compreender também o significado do termo URL, Uniform Resource Locator ou localizador padrão de recursos. O URL é o termo correto que devemos utilizar quando nos referimos a um endereço na internet. Ela nos remete a um destino único, uma página, um vídeo, um documento, um serviço, etc. A partir de uma URL temos todas as informações necessárias para encontrar e para acessar uma informação na internet. Protocolo utilizado, endereço do dispositivo, caminho para o recurso e o recurso propriamente dito. 5,3 O que se pode fazer com a internet? Muitos estudiosos consideram a internet uma das maiores revoluções pela qual a humanidade passou e vem passando em um curto espaço de tempo. Entre tantas opções que temos a utilizar a internet, podemos classificar alguns serviços clássicos que, de uma forma ou de outra, serviram de base ou fundamento para o surgimento de outras formas de aplicação. Em geral, as aplicações que funcionam sobre a internet obedecem a um mecanismo conhecido como cliente, servidor, client, server, por meio do qual duas aplicações conversam entre si através de um protocolo pré-definido. O modelo de aplicação cliente-servidor prevê que, em um dispositivo, exista uma aplicação denominada de aplicação servidora ou server app, responsável por aceitar requisições de aplicações clientes. As requisições enviadas pelas aplicações clientes são como solicitações ou pedidos que demandam alguma ação por parte das aplicações servidoras. Geralmente, as aplicações clientes preocupam-se mais com requisitos de apresentação das informações e coleta de dados de entrada, enquanto as aplicações servidoras preocupam-se com o desempenho, a disponibilidade e a segurança. Nesse modelo, um cliente não compartilha de seus recursos, apenas solicita o conteúdo do servidor. As sessões são iniciadas pelos clientes. Os servidores, por sua vez, esperam as solicitações de entrada. 5.3,1 Correio eletrônico. O correio eletrônico, também conhecido como e-mail, é um serviço através do qual podemos explorar a comunicação de forma offline, ou seja, sem que ambos os interessados estejam conectados. Podemos fazer uma analogia ao correio tradicional, no qual as correspondências enviadas por um remetente a um destinatário somente serão lidas se este último se dirigir até sua agência de correio para retirar o material remetido, considerando, nesse exemplo, a inexistência do carteiro. Por meio do serviço de correio eletrônico, uma aplicação cliente de e-mail oferece ao utilizador alguns campos para preenchimento destinatários, assunto, texto da mensagem, etc., que irão compor uma mensagem. Após a submissão da mensagem a uma aplicação servidora, servidor de e-mail, esta se encarrega de encaminhá-la às caixas de correio de cada um dos destinatários que ficam armazenadas em aplicações servidoras.
O usuário que deseja verificar se existem novas mensagens, realiza uma requisição por meio de seu cliente de e-mail, o qual consulta, no respectivo servidor, a existência ou não de mensagens. Se existirem, as mesmas são apresentadas ao destinatário na forma como foram concebidas. Um endereço de e-mail é composto, basicamente, por duas partes que são separadas pelo sinal de arroba, que em inglês é lido como @in. 53,2 Transferência de arquivos. O serviço de transferência de arquivos é baseado em um protocolo específico denominado de File Transfer Protocol, FTP. Por meio desse serviço, uma aplicação cliente pode realizar duas operações básicas. Download. Quando um arquivo originalmente localizado no equipamento servidor é copiado para o equipamento da máquina cliente. O termo baixar um arquivo está diretamente associado à operação de download. Upload. Quando um arquivo que está localizado no equipamento do usuário é submetido para a aplicação servidora de forma que uma cópia do mesmo seja realizada. Nesse caso, a expressão equivalente seria de subir um arquivo, embora não seja muito utilizada. Um cliente de FTP é uma aplicação que oferece uma interface, normalmente composta por duas visualizações. Na primeira, é apresentada a estrutura de pastas do computador do usuário e, na segunda, a estrutura de pastas do computador servidor. Tal aplicação oferece a possibilidade de navegar pela estrutura de pastas até encontrar o local exato em que o upload será efetivado ou onde o download será descarregado. É por meio de um cliente de FTP que, normalmente, as páginas desenvolvidas são enviadas para o computador responsável por sua publicação. Embora existam serviços de FTP anônimo, onde não é necessária a identificação do usuário, normalmente por questões de segurança, os servidores exigem a informação de um nome de usuário, login e uma senha. 53,3 Conversa em tempo real. Conhecida e popularizada como TET, a conversa em tempo real, ao contrário do serviço de correio eletrônico, exige que ambas as partes interessadas estejam conectadas, online, ao mesmo tempo. Existem diferentes formas de apresentação do serviço de TET. Algumas utilizam protocolos e aplicativos específicos. Nesses casos, é necessário que o usuário esteja cadastrado junto ao serviço de mensagens instantâneas e, à medida que se conecta a ele, outros usuários previamente autorizados podem enviar e receber mensagens. Outro formato bastante difundido são as salas de bate-papo, nas quais o usuário se conecta a um servidor específico que geralmente não exige cadastro prévio, apenas uma identificação de usuário, escolhe uma sala, geralmente atrelada a um tema, e pode se comunicar com todos os usuários presentes na mesma. Nesse formato também é possível que os usuários se comuniquem diretamente sem que a mensagem seja exibida a todos os participantes da conversa. Independente do formato, a conversa em tempo real utiliza-se do modelo cliente-servidor. Uma aplicação cliente responsabiliza-se por apresentar as mensagens recebidas da aplicação servidora e direcionadas ao usuário utilizador, além de coletar e de submeter as mensagens do usuário para a aplicação servidora de forma que esta se encarregue de disponibilizá-las aos destinatários. 53,4 Acesso remoto. Acessar remotamente um recurso significa ter controle total sobre tal dispositivo, como se estivesse sentado diante dele, porém à distância. Essa é uma aplicação muito comum desde os primórdios da internet.
Através de um acesso remoto, um usuário pode controlar, por exemplo, seu computador a quilômetros de distância. O equipamento que o usuário está operando conecta-se com o recurso remoto que passa as ações que estão sendo executadas para a tela do equipamento do usuário. Existem diferentes aplicativos para a realização de acessos remotos. Em alguns deles, somente é possível acessar terminais em modo caractere, modo texto, não gráfico. Em outros, é possível receber toda a tela do computador remoto e interagir, inclusive, utilizando dispositivos apontadores como o mouse, por exemplo. Esse tipo de aplicação, serviço é muito utilizado por equipes de suporte ao usuário que conseguem ter acesso aos computadores dos usuários sem a necessidade de um deslocamento físico, nesse caso pressupondo que o problema a ser resolvido não está relacionado à conectividade do equipamento. 5.3,5 Navegação no hipertexto. A navegação entre páginas é, especialmente, o conteúdo que mais nos interessa. Boa parte das aplicações existentes na internet está disponibilizada por meio de páginas e serviços online. Certamente, essa atividade possibilitada pela internet pode ser considerada a mais importante ou a de maior impacto entre a sociedade. Muito do que se faz hoje, na internet, está fortemente apoiado nos fundamentos da navegação pela web, ou grande teia, como também é conhecida. O princípio de navegação pelo hipertexto foi pensado, inicialmente, por Tim Berners-Lee, um britânico que, em meados dos anos 90, trabalhava no núcleo de computação do CERN, Organização Europeia de Pesquisa Nuclear. Tim Berners-Lee buscava uma forma de organizar, eletronicamente, os textos e as pesquisas dos cientistas do CERN, e também de outras partes do mundo de forma que os mesmos pudessem ser interligados e compartilhados. Partindo-se desse anseio, Tim Berners-Lee desenvolveu um software próprio e um protocolo para recuperar hipertextos que foi denominado de HTTP, Hypertext Transfer Protocol. O formato do texto criado para ser transportado pelo protocolo foi chamado de HTML, Hypertext Markup Language, e consiste de uma linguagem de marcação pela qual é possível, por meio de comandos tags, incluir ligações entre textos, inclusive entre materiais publicados em diferentes locais. Boa parte do que estudaremos neste material está diretamente relacionada às ideias de Tim Berners-Lee. Além de um protocolo conjunto de regras para que dois dispositivos conversem, e de uma linguagem de marcação para permitir que os usuários se expressem, era necessário um software que, utilizando-se do protocolo desenvolvido, conseguisse obter os documentos escritos em HTML, interpretá-los e exibi-los. Por meio deste software, esperava-se que o usuário navegasse pelo hipertexto, ou seja, ao encontrar no texto uma ligação com outro material com um simples clique, o usuário seria direcionado para uma nova página, conteúdo. Diante de tal necessidade, Tim Berners-Lee criou um protótipo daquele que viria a ser um dos softwares mais indispensáveis para quem deseja utilizar a internet, o navegador, ou browser. A partir de então diferentes empresas têm oferecido aos internautas este que é sem dúvida um dos aplicativos mais importantes para quem faz uso do computador. Assim como os principais serviços que estudamos anteriormente, a navegação pelo hipertexto obedece aos princípios dos sistemas cliente-servidor. Um documento HTML, ao qual podemos chamar de página, está hospedado em um servidor web server que, nesse caso, desempenha o papel de aplicação servidora. Um servidor web recebe requisições de documentos por meio de URLs e as entrega por meio do protocolo HTTP.
Pelo lado cliente, temos o navegador ou browser cuja função principal é submeter uma requisição no formato de uma URL e, após receber o resultado, na forma de um documento HTML, interpretá-lo e apresentá-lo ao utilizador. Observe que quando o navegador recebe a resposta do servidor web, o documento HTML retornado não é apresentado tal como foi recebido. O documento passa por um processo de interpretação e o resultado de tal etapa é o que é mostrado ao usuário. Atualmente, não é incomum que uma mesma página seja exibida de forma diferente em navegadores concorrentes, especialmente quando os padrões para desenvolvimento de páginas não são seguidos tanto pelos profissionais que escrevem páginas para a internet como pelos aplicativos utilizados para acessá-las. Além de disponibilizar conteúdo através de páginas interligadas, os conceitos difundidos pelas ideias de Tim Berners-Lee evoluíram. Hoje, em muitas situações, o conteúdo a ser apresentado é gerado dinamicamente. Isso é possível através do desenvolvimento de aplicações web, ou seja, programas de computador executados no servidor web e produtores de conteúdo que é enviado para interpretação e apresentação pelo navegador. Esse tipo de aplicação, normalmente, faz uso de servidores de banco de dados e de outros recursos comuns em sistemas de informação. O conceito de rede social, altamente difundido nos dias atuais, baseia-se fortemente nos princípios de navegação pelo hipertexto. Por meio de aplicações, um usuário pode cadastrar um perfil e passar a indicar outros usuários como participantes de sua rede de contatos. Uma enciclopédia online é também outro exemplo de navegação pelo hipertexto. Ao longo do texto, os termos em destaque submetem o usuário para sua definição ou algum conteúdo relacionado. O comércio eletrônico é fortemente baseado nos princípios da navegação pelo hipertexto. Por meio de aplicações que consultam bases de dados, os produtos são apresentados aos consumidores que utilizam as funcionalidades de tais sites para comprar e pagar de forma completamente online.